Wesley, por favor. Cara, eu tava ouvindo aqui, né, e você foi ressaltando a questão do tempo e falando de episódios atrás e tudo mais, né? E, pô, eu olhando pra mim é muito nítido ver o quanto hoje eu me sinto muito mais à vontade nesse papel de tipo assim, pô, eu não sou o pai ideal. Porque eu tenho um ideal, tô falando Uhum. de mim, não tô falando já não tô falando mais no papel de quem, de quando eu cheguei aqui, de quem olhava o pai ideal da visão dos outros, né? E até falando do Rogério, eu lembrei também que quando ele chegou, a gente conversou sobre isso, né? E aí, só para eu retomar aqui no que eu anotei, para não, Por favor. senão eu vou embora, aí você já viu, né? Não, pode ir, É, mas fica à vontade. então, e aí, voltando, eu tenho pra mim, cara, que não existe um pai ideal, sabe? Acho que não existe essa construção de pai ideal, é mais uma forma de rotular o que é a paternidade, né? Embora eu tenha um ideal de pai para ser, eu tenho meu ideal de pai para ser, e eu quero ser um pai que vai ser lembrado pelos meus filhos, né? De quanto eu posso de quanto no futuro, talvez o que eu fale hoje, as coisas que eu ensine hoje, pode ainda continuarem sendo, sabe, servirem aí de alicerce, de apoio, de ponte, de alguma forma, para orientá-los quando eu não estiver mais por aqui, né? Uhum. Então, eu tenho esse meu ideal. E, e eu acho que o Parentalidade Preta, falando da minha caminhada, do que eu vi, ele veio muito preencher essa lacuna, sabe? De, tipo assim, entre o alvo de pai ideal construído por uma série de vários rótulos que não são de pais, né? Porque, na verdade, o pai que aponta falhas de outros pais, para mim, ele não é o pai ideal também, né? Ele está se projetando em cima de uma crítica que ele sabe que vai engajar. Isso é Uhum. natural, né? Ainda mais nos dias de hoje que tudo é like, né? Tudo é Exatamente. visibilidade, tudo é publi. Então, quando eu encontrei o Parentalidade Preta, né, até contei para você como foi essa caminhada, eu já tinha passado por diversos portais, diversos influencers, né, de pais se tornarem influencers, né, pô, é sempre mirando num pai que a gente só carrega, que eu só carregava a frustração de não ser, tá ligado? E nesse sentido, não que aqui a gente encontrou um lugar para ficar confortável na mediocridade, não é isso. Mas a gente também encontrou, em contrapartida, a gente encontrou um apoio de tipo assim, cara, você falha, eu também falho, cara. E posso te dizer que assim, amanhã você vai falhar de novo, porque tipo, não dá pra, Uhum. né, ser 100% em tudo que você mira, em tudo que definem para você, né, que é a conversa que a gente teve com o Rogério quando ele chegou, né, que eu falava para ele, eu até comentei com ele, falei, cara, hoje eu vejo para mim que a paternidade, ela é uma construção que não é nossa, não é do pai, né? Todo mundo constrói o que o pai deve ser, né? Hoje a gente vê as mães aí fazendo um movimento de defender, abraçar, entender as suas fragilidades, né? Enquanto o movimento com pais eu não vejo da mesma forma, né? Exceto em lugares seguros, em ambientes que a gente crie para a gente falar das nossas questões também, né? E aí, retomando, não sei se era isso que você falou que ia comentar, que você lembrou, que a gente conversou, isso não foi um papo com o Will, né? Que eu falei para ele, pô, cara, é assim, a gente tem que mirar em ser um bom pai de quem você é pai, mano, né? Infelizmente, aí, para tentar diminuir ou tentar mostrar as faltas que você faz, que você comete, vão ter muitos. Enfim, e você não deve criar como objetivo ser um bom pai para esfregar na cara de quem te rotula, né? Porque você não vai ser pai dessas pessoas, não vão ser elas que vão olhar para você e falar assim, pô, para mim é emocionante. Eu acho, eu fico emocionado quando o meu filho fala que sente saudade, quando ele chora para não ir embora, Uhum. entendeu? Minha filha pequena hoje ela tá aqui dormindo no quarto do lado, espero que esteja dormindo, né? A parte tá me dando suporte ali.
É, mas, sabe, tipo, de ela falar, saiu na rua com a mamãe, vamos no papai? Ah, eu quero ir pro papai, sabe? A Bia, que vem, enfim, a Bia ainda tem muita saudade da mãe, rola muita questãozinha, mas eu percebo que quando ela tá Uhum, aqui, fica à vontade com os irmãos também, sim. e é isso, mano, é mirar em ser um bom pai de quem se é pai, sabe? Essas questões aí a gente tem aqui encontrar lugares seguros e pessoas com quem a gente possa discutir e, obviamente, a gente sempre mirar não na mediocridade, né? Mas mirar no melhor que possa ser, embora esse melhor muitas vezes vai ser visto como medíocre também. Não, pode crer. Pô, tu falou uma parada aí muito, muito maneira, né? Ser um bom pai de quem você é pai. Isso aí nem precisa, nem precisa explicação. Acho que isso condensa muito, né? Mas uma parada que eu tinha lembrado, que eu acho que é foda, assim, que foi uma resposta que tu deu, né? Não lembro de qual foi das crianças, mas foi numa situação lá que tava falando qual seria a melhor maneira de fazer alguma coisa e tal. E Hum. aí tu falou assim, pô, quantos filhos você tem? Aí eu falei assim, não, bom, eu sou pai, eu já tenho um filho, então isso aqui eu já fiz, essa parte aqui eu já fiz, por Ah, essa fase cara, aqui eu já legal, passei, verdade. sabe? Eu, Eu eu acho que até, eu até pensei em falar isso, mas como eu já falo muito, falei, não, vai ficar muito batido. não, Mas pô, que isso? isso é fato, cara. Isso é uma coisa que eu enfrento ainda nos dias de hoje, assim. Embora eu tenha três filhos, parece que, independente de quanto tempo, olha, eu tenho que ficar falando para a pessoa, né? Olha, Aham. tá vendo aquele ali, ó, com 9? Então, eu também sou pai dele. Então, Eu tava se ele lá, tá né? aqui com 9, né? Eu estava lá. Se ele está aqui com 9, foi porque eu passei dessa fase aqui. Então, Uhum. tipo, pô, tem alguma coisa eu aprendi que eu possa compartilhar e ensinar. Nem ensinar no questão de ser mestre ou de ser melhor que alguém, Sim, mas, tipo, pô, compartilhar essa experiência aqui, entendeu? Vamos sim, por sim, aqui, sim. porque eu fui por aqui e rolou, foi legal. É, Enfim, isso para tudo, né? A gente, infelizmente, a gente nesse lugar a gente às vezes é meio invalidado, sim. E como o Luan falou, eu aprendi também aqui com vocês no dia a dia, com cada troca aqui, aprendi a não me deixar levar, sabe, por esses questionamentos, apontamentos e também não me vangloriar quando alguém me falar que me acha um pai foda, não, mano. Porque de Uhum. verdade, perto desse foda que essa pessoa olha, tem essa distância do ideal que eu tenho pra mim de pai, entendeu? Sim, Tipo, fala, pô, cara, eu acho que eu vou ser um pai legal. Eu sou um pai legal, mas eu quero muito chegar nesse lugar aqui, ó, poder fazer isso, poder fazer sim, aquilo. Tem muitas questões que hoje minha condição me impede de alcançar e eu tenho focado assim como o Lan falou da carreira, eu tenho focado porque eu sei que ali vai ser um meio de conseguir, entendeu? Esses sim, outros objetivos também com as sim, crianças, entendeu? sim. Mas é isso. E também para você, né, cara? Sim, cara. Ah, é, eu acho que existe muito medo, não de maneira geral, né? Quando Uhum, você fala um pouco, você tira um pouco do lugar do altruísmo e leva para esse egoísmo, né? Pensando em si de maneira geral. Tipo, eu penso muito isso, né? Qual é o pai que eu quero entregar para as crianças? Tipo, pô, não quero entregar um pai frustrado, tá ligado? Não quero sim. entregar um pai que não tá bem com as condições que trabalha, que não atingiu um nível de satisfação pessoal, sabe? Eu não quero ensinar para eles a mediocridade a partir do meu exemplo, nesse sentido, sabe? Então, acho que Uhum. é muito importante. E essa parada que você falou, cara, tipo assim, pô, todo mundo tá no corre, né? Ninguém vai atender as expectativas que você falou aí com o que o Rogério falou e com a conversa que vem em cima de Rogério, o case Rogério, né? Que você falava de coach, o case. Essa é a questão, tipo assim, cara, beleza, você tinha várias idealizações aqui, mas no meio disso, sabe quem tinha também? Eu, sendo pai, e eu construindo a minha relação, eu fazendo as coisas que dá. Então. Exato. É muito importante, cara, assim, porra, eu vou ser repetitivo, é muito importante para quem tá chegando nesse rolê chamado paternidade entender isso, sabe? Porque é muito fácil surtar no meio disso tudo, simplesmente abraçar que não é suficiente e você, já que eu não sou suficiente mesmo, foda-se, linha na pipa, É. sabe?
Essa pedra da insuficiência, quando a gente tira ela da mochila, né, cara, tudo fica um pouco mais leve, né? Porque a gente já Uhum. tem muitas demandas que vão surgir pela responsabilidade de ser pai. Se a Por gente se carregar envolver, essa pedra do rótulo, piora, né? O fardo fica muito mais pesado. E aí é o que você falou, né? Tem muita gente que não aguenta dar o próximo passo. né? Pode crer. Nossa. Por favor, Cleiton, cabelinho na régua. Agora tá mais fácil. É, né? Tá perdendo mesmo? Já foi de arrasta, então economizar dinheiro com o barbeiro. Vou só para fazer a barba às vezes, para não perder o hábito. Tá certo. Boa noite, galera. E aí? Eu acho que essa troca de hoje é muito interessante, porque eu cheguei aqui Tem a sua totalmente cara. abalado, totalmente abalado, tentando entender o que estava acontecendo, a, as pessoas, né, que me cobravam muita coisa, eu não sabia como administrar, pô, casamento que teve que ser, eu quis, né, casar para não deixar minha esposa passar a gestação sozinha, em paralelo ela já tinha um bebê que já estava me chamando de pai enquanto a gente namorava, mas ele não tinha uma presença paterna em casa, então eu já comecei a minha paternidade com uma criança, né, e depois já viria a minha filha. Então foi uma série assim de situações que me causaram várias me despertaram vários gatilhos, inclusive dessa questão de ser suficiente, de ser um pai, como seria um pai, porque eu não tive exemplo de pai, né? Porra, meu pai foi minha mãe, eu sei quem é meu pai, hoje a gente tem contato, tem um convívio, mas eu não tinha a presença dele em casa, nunca tive. Quando eu tive do meu padrasto, não conseguia considerá-lo como pai, eu nunca consegui chamar ele de pai, ele nunca despertou esse afeto. Então foi algo realmente que eu tive que construir com as poucas referências que eu tive, e eu ainda sinto que estou construindo, mas agora bem mais leve. Essa pedra que você falou, Wesley, ela faz muito sentido quando a gente entende que a gente não precisa agradar, ser o pai dos outros, e sim ser o pai dos nossos, sabe? Cara, quando essa ficha cai, meu irmão, você até quer voltar para academia, você quer correr, você quer seguir com os teus planos. Eu digo isso porque do período da gestação até minha filha completar um ano agora, são quase 2 anos, né? Mano, eu fiquei 2 anos assim, imerso praticamente. Trabalho, trabalho, ter que prover, não posso deixar faltar nada. E é um espirro, já que ele é pro médico, e a esposa na gestação passando mal toda semana, e eu tentando ali encaixar a minha convivência com o Isaac, né, que é o meu filho mais velho. Eu chamo ele de mais velho. E, enfim, estreitando essa relação era muita coisa, sabe? E aí, mano, nesse ano ia acontecendo vários BOs de casa, tendo que se mudar, e aí a casa incrível, mas a dona da casa é um caos, é muita coisa que vai acontecendo, e a gente, né, sendo o provedor da casa, né, o cara a pessoa que mantém, né, o sustento da casa, o bem-estar da família, mano, a sua cabeça pira, e em paralelo a isso as pessoas estão, mas ele é um paizão, ele trabalha. Eu não quero ser o paizão, cara. Eu não quero que vocês criem essa expectativa, porque eu vou falhar. E então, até eu entender que eu poderia falhar, eu não falava, eu pensava, né, cara, eu não posso errar, porque eles estão projetando em mim aquela questão do paizão, do pai ideal, e não existe isso, sabe? É um processo de maturação, um processo de ouvir, né? No caso, aqui o grupo, né? Essa seita do Diego me fez muito bem. Meu coach, Diego, ele Porra, não gosta. não go- tá de sacanagem. Diego e seus apóstolos. Que isso, cara? Para com isso. Por Não, é favor, sério. não me Esse grupo aqui, constrange. cara, eu acho que ele é muito importante. Ele precisa permanecer, ele tem que permanecer, porque sempre Sim. tem pessoas precisando, né? E aí você vê nas redes sociais muito isso que o Wesley também pontuou, é de que, porra, mano, tudo que as pessoas postam ali é incrível, né? Tudo muito perfeito, tudo muito roteirizado.
essas pessoas não erram, essas pessoas não têm problemas, como assim? E aí, quando a gente cai aqui, mano, a gente entende que, porra, não, eu tô vivendo certo. Não é que a minha vida é errada, sabe? Isso aqui é o Sim, certo, é o vida normal de uma pessoa que está buscando, né, uma estabilidade financeira, buscar um conforto para a família e se entendendo também enquanto ser humano, e se entendendo nesse lugar de pai. E quando você supera essas ambições, essas perspectivas que as pessoas aplicam sobre você, você começa a se entender de verdade que você realmente é pai dos seus filhos, não, você não é pai da sua mãe, você não é pai da sua sogra, não é pai da sua irmã, não é pai do seu primo que fala que você tem que fazer. Não, você vai fazer o que você entende que precisa ser feito para os seus, sabe? E você também se entende quanto ser humano. Porque eu tenho sonhos, eu tenho minhas ambições pessoais, sim, né? Eu sempre fui um cara muito vaidoso, sempre gostei de treinar. E, caralho, quando eu me via ligando peso, me sentindo sempre muito cansado, estressado. Caralho, mano, tem alguma coisa errada. E aí, na virada desse ano, eu falei: não, esse ano vai ser diferente. Eu vou cuidar de mim, porque eu não quero que meu filho me veja, né, como uma pessoa frustrada, sabe? Uma pessoa infeliz por não ter atingido ou alcançado os seus sonhos pessoais. Porque uhum, eu sou reflexo deles. Então, sim, se eles vão ver, por mais que eu não esboce, não verbalize, eles vão ver, né? O corpo fala. E eu não quero que eles me vejam dessa forma. Claro que terão dias que eu vou estar triste, bolado, estressado, porque sim, é normal, mas o meu normal não é assim. Eu me conheço. E eu quero que eles me vejam assim, tipo, feliz, acordando alegre, me vendo ir para academia, porque isso é importante. Até minha esposa agora vai começar a treinar. Falei para ela, vai mesmo. Tem que treinar, tem que fazer alguma coisa para poder ela também, né, sair um pouquinho desse lugar só de mãe, porque existe uma mulher ali sim, nesse papel que precisa também de atenção com ela mesma. E é isso, sabe? Eu particularmente me desprendi, tirei essa pedra aí da minha mochila e agora eu estou seguindo mais leve, né? Realizando sonhos. Porra, fizemos a festa de um ano da minha filha mês passado, que foi algo assim muito pensado, sabe? uhum, Convidados escolhidos a dedo. Ah, não sei o que, não me chamou. Não chamei mesmo e tá tudo bem. Sem guerra com ninguém. Mas eu uhum, quis fazer uma festa num lugar foda, com uma decoração muito bonita, para recepcionar ali as pessoas que estiveram conosco, né? Nesse nesse processo ano, de quase 2 anos. E para celebrar a vida da minha filha, principalmente celebrar as nossas funções ali na questão de carregar aquela criança, de manter aquela criança viva depois do nascimento, que é, mano, é muito bizarro. Eu ficava, tipo, minha filha dormindo, eu ficava olhando assim, botava o ouvido para ouvir o batimento cardíaco, sabe? É uma tensão, um bagulho muito doido. E aí, tipo, vejo a minha filha agora sorridente, totalmente feliz, sabe? Gritando pra cacete, me chamando toda hora. Papai, ela briga comigo se eu não dou atenção. Então, isso, porra, tem que celebrar, sabe? tem, Foi um ano difícil, mas também de muitas conquistas. E as pequenas conquistas, elas precisam ser celebradas da mesma forma quando a gente conquista coisas grandes, né? E a minha filha é uma coisa muito grande para mim. Então, nos arrumamos muito bonitos, tivemos algum. Pena que são só algumas horas, né? Mas foda. Nem tudo pode ser perfeito. E é isso, sabe? Agora eu tô voltando, eu sou ator também, tô voltando com um projeto bacana, com a galera aqui da Baixada, né, para tentar dar mais visibilidade para nossa área ali de atuação no audiovisual e tal. Então, fechamos algumas parcerias bacanas e as coisas estão fluindo, sabe? O mais bacana disso é que eu consigo hoje administrar papel de pai, Cleiton profissional, que precisa estar lá na TIM de segunda a sexta, e o Cleiton que também é bartender aos finais de semana e que também é ator, sabe? Eu consegui encaixar esse quebra-cabeça nessa função aí. Cara, é maneiro, assim, agora eu acho que eu tô... Aí cortei o cabelo, né? Tirei essa é, pressão. Falei,
tirei essa pressão. Assumi minha beleza sem cabelo, eu sou bonito pra caralho, é isso. Com a barba mesmo, se eu tirar a barba, fodeu. Aí eu vou Não, sair do tira não. grupo. Tira não. Papo de A não amigo, ser, tirando. a, não a não ser que algum trabalho peça, né? Aí tem um motivo. Não, aí tudo bem, mas por opção não vou tirar. Fiquem tranquilos. Massa. Então é isso, assim, cara. Eu acho que esse papo de hoje veio muito a calhar. Diego sabe muito bem a minha caminhada, né? É. E várias vezes de reuniões aqui eu entrar e não conseguir participar de cansaço, esgotamento. Sim. Hoje eu tô aqui. As crianças não Dormiu, estão dormindo. Não, dormiu na resenha. Já foi o nosso, a gente já acompanhou ele a dormir. Botamos o Cleiton para dormir já várias vezes. Dormir é, aqui. tipo, querer estar, mas eu não conseguia, sabe? Sim. Então, e tudo é um processo só, também. E aqui eu Aham. me sinto muito em casa, sabe? Gosto de ouvir e ler as coisas que são postas no grupo, e isso é importante, sabe? Foda. Então, é o Mano Alisson que vai fazer festa, né? É o Rogério. 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 Rogério que vai fazer festa da Mora. Cara, faz sim, mano. Você vai. Sabe esses memes, Passa essa tipo, raiva aí, passa essa raiva aí que é maneiro. cara, tipo, eu tô me Não tem mais fudendo. jeito, vai rolar, veja. Eu tô me O que fudendo, eu mas, digo que não mano, vai, agora vai rolar. é muito maneiro, cara. É muito maneiro. Você vai curtir. Você vai falar, essa porra vale a pena. Porra, foda, foda. Cara, isso aí É é isso, foda. galera. Sim. Minha contribuição de hoje eu acho que é essa. Um Porra, pouco menos contribuição pra pesado. sempre. Pra sempre. Caralho, foda. Na verdade, assim, eu fico sem palavras, porque você entregou milhões, assim. A expectativa é alta, e vai, você realmente entregou muito, né? E foi mais coach que eu, inclusive. Mas não vou deixar isso aqui bem claro. Não, não me coloque nesse lugar. Vou tirar esse. Ah, tá vendo? Vou tirar esse título de mim. Mas assim, cara, é foda. Eu até me emocionei aqui te ouvindo falar. Porque de fato é muita coisa, né? É, pra mim, cara, assim. Eu nem vou estender tanto esse programa, a não ser que vocês queiram continuar aqui conversando. Porque o que vem pra mim ó, com isso tudo é assim. A gente continuar fazendo isso aqui, tá ligado? Continuar tendo essas conversas. A gente continuar. Eu não vou nem falar insistindo, porque acho que nem é a palavra. É continuar acreditando que somente estar juntos, conversar e falar, basta. Acho que eu daqui vi desse lado aqui, a partir desse computador, né, que nem estava aqui antes, a partir desse computador aqui eu vi tantas trajetórias, sabe, acontecendo e a gente poder entregar isso para as pessoas e elas verem que, porra, vocês estão aqui, amanhã vai ter gente aqui, teve gente, tipo, é tudo muito grande, tudo muito pesado pra gente achar que dá conta sozinho, sabe? E eu acho que a gente não pode ser leviano ao passo de não falar para as pessoas, tipo, cara, acredita que não é pra fazer sozinho, sabe? Eu sempre me preocupo muito quem tá chegando nesse rolê. Não vai rolar sozinho, não vai dar ruim, vai dar ruim, sabe? E vocês são sempre, né? Cada encontro nosso são a prova viva de que, tipo assim, pô, se a gente consegue manter essa conversa, se a gente consegue ir ali se reorientando, enfim, as coisas acontecem. No final das contas, tipo, geral é pai aqui, geral tem contato com os filhos, e eu acho isso o maior legado que a gente pode deixar, sabe? De, tipo assim, pô, tá todo mundo fazendo o que tem que ser feito, o que deveria ser feito, sabe? Sem arregar para a expectativa dos outros, que é como a gente estava falando hoje, sem se boicotar também em relação à paternidade, sabe? Eu acho que é muito foda ver, de fato, assim, o Clayton falou muito agora, falou muita coisa que eu acho que resume muito o que eu queria dizer e não consigo, assim. De fato, fiquei emocionado porque é muita coisa. Enfim, e eu acho foda, assim, isso que vocês estão fazendo, de continuar ajudando a galera a se orientar, a se centralizar, a entender, gente que vem e fala. Tô sempre trazendo feedback. Muita mãe que ouve vocês, muita mãe que ouve a gente, muita mãe que deve estar ouvindo agora e traz as paradas. Então, assim, é muita responsa, muita responsa. Eu fico meio assim, caralho, pesado. Enfim,
queria ouvir vocês pra gente encerrar, se vocês tiverem alguma coisa pra dizer, senão a gente encerra, cara. Pô, eu até teria alguma coisa para dizer, mas se eu falar o que eu tenho para dizer, a gente não encerra, né? Não, Então, então manda ver, bota a ficha aí. O cara não tá hoje, mas tá tranquilo. bom, eu queria puxar um pouco a sardinha aí. Eu acho que o meu mano Alisson pode vir comigo nessa, talvez o Luan um pouquinho também, porque assim, uma coisa é expectativa, e aí falo, não expectativa, mas falando aí do ser pai me deu visibilidade, mas mas me apagou como um homem, né? Esse tema que a gente propôs aqui, eu acho que para diversos temas que a gente conversar, eu vou sempre tentar olhar e ver que tem sempre dois nichos, sabe, para essa temática. Tem o pai que está dentro de uma relação, né, ali no dia a dia da criança e da mãe, e tem o pai da relação que findou. E aí? E essa expectativa, ao meu ver, às vezes elas são até equiparadas, né? Tipo, de quem espera, de quem cria essa expectativa de falar assim, ó, pô, cara, não, mas eu tento trocar essa ideia muito, né, com pessoas que eu conheço que também convivem nessa situação e de olhar de olhar com esse olhar, mas assim, tá, mas assim, ó, isso aqui, ó, ok, se tivesse junto, como seria? Né? Porque uma coisa é estar junto. Uhum, Você ter essa expectativa em cima desse pai enquanto está junto, mas a, a partir do momento que você parou, você pensou em como isso se daria, em como quais seriam as possibilidades, né? Eu vejo muitos casos e eu fui um deles também. Inclusive, se eu pudesse voltar no tempo e me falar alguma coisa que poderia mudar a minha vida, que eu acredito que poderia mudar a minha vida ao término da minha primeira relação com a mãe do meu mais velho, seria, cara, fique próximo, dá um jeito de ficar próximo. Né? Que é o que você vê que hoje, para mim, é o meu mantra. O cara falou, uhum, pô, a relação não tá legal. Cara, procura uma casa perto. Entendeu? Porque não, pra mim, isso foi um divisor de águas, assim, quando o tempo que eu fiz isso, né, com a mãe da Bia, agora com a mãe da Alicia, pô, cara, isso pra mim tem uhum, toda a diferença, e aí eu acho que essa pedra desse rótulo, ela é um pouco diferente para esse lugar do pai divorciado, justamente porque o o padrão, né, desse pai divorciado é o pai que pode ser o pai de Instagram, né, que a gente sabe que infelizmente tem também, mas é uhum, o que geralmente a galera acaba pegando aí por padrão para rotular, e é o pai ausente por escolha, né, às vezes a pessoa também não entende que rola uma certa dificuldade em ser mais presente, por conta de uma série de coisas, né? uhum, Geralmente, enfim, tem para mim a principal delas é essa que eu falei no início, que é de tipo separou e aí, sei lá, às vezes tem que por um período tem que voltar a morar com os pais e os pais moram muito distante de onde, uhum. né, se construiu aquela família ali e tal. Enfim, era só para puxar esse leque aí que eu acho que é importante também, tá ligado? A gente falar também Posso, dessa, posso, posso claro. contribuir ou, sei lá, dar um pouco minha opinião com essa questão do pai que não convive, né? É, independente da situação, eu acho, do relacionamento entre o homem e a mulher, existe uma vida que foi gerada, né? E por mais que eu, Cleiton, homem, tenha todas as minhas frustrações, cara, eu acho que elas não podem ser depositadas naquela vida. E aí você pode, às vezes, precisar se ausentar devido à logística, né, de distância, vou Tem uma morar com os série de pais questões, e tudo mais. Mas hoje é tão mais fácil você se manter próximo. Cara, liga todo dia para o seu filho reconhecer a sua voz, para o seu filho ver você. Se você não pode estar presente, liga. E uma coisa que eu sinto muito aqui, né, com o pai biológico do meu enteado, ele não tem isso. Então ele se apega tanto a mim, porque ele me vê como uma referência.
E eu não gostaria que ele não tivesse essa referência também do pai biológico dele. Infelizmente, ele está se perdendo. E não é porque eu obrigo, a minha esposa obriga, é ele que não está construindo, sabe? Independente, sabe? Cara, porra, a gente rala pra cacete, a gente sabe que precisa, a maioria das vezes é o cara que sai para trabalhar e precisa botar a comida na mesa, ele tem, ela construiu a família dele do lado de lá, mas ele tem uma criança, uma vida que foi gerada antes, e essa vida também precisa receber a atenção na mesma proporção. Se não dá para ser físico, cara, liga. Um exemplo básico, a gente está aqui há mais de 15 dias sem receber uma ligação dele para falar com o Isaac. Isso é muito doído, eu sinto muito, sabe? Isso é muito dolorido. E não é uma expectativa que eu depositei nele, eu acho que é o que precisa ser feito, é o mínimo, Uhum. Uhum. sabe? Não é uma expectativa. Pô, a expectativa é se o cara chega aqui todo dia, mora na puta que pariu, chega aqui todo dia para ver o moleque, sabe? Isso daí é uma expectativa alta. Muitíssimo. Eu sei que não Sim, dá. Mas o que eu gostaria que tivesse, e, porra, eu, teoricamente, deveria ser a pessoa que queria ter ele mais distante possível. Mas não, sim. eu quero que ele esteja próximo, porque é muito ruim você não ter o seu pai perto, seu pai biológico, sabendo que ele é vivo, que ele tem uma família, que ele tem outros filhos, mas ele não é perto de você. Isso é muito ruim, crescer sabendo disso. Por mais que você tenha uma presença masculina em casa, enfim. É mais nessa questão, sabe? De que às vezes a pessoa acaba entrando numa zona de conforto. Ah, o Isaac tá bem cuidado, tem lá a Joyce, tem lá o Cleiton, não deixam faltar nada. E eu tô aqui correndo. Aí a desculpa sempre que tá trabalhando muito, tá sem tempo. Mas, Uhum. porra, mano, 10 minutinhos de ligação, acho que não mata ninguém, sabe? E Uhum. pelo contrário, constrói-se muito. É o que a gente está fazendo aqui, pô, cada um num canto do Brasil, construindo uma relação, dividindo histórias e, Vou, e- Sim. e- e acrescentando um na vida do outro, sabe? vou É falar meio de que mim aí, tá, Cleito? Vou falar de mim. Não tô nem pegando exemplo de ninguém, e nem pegando o padrão do que eu esperava de qualquer pessoa. Eu já tive ligações do meu pai e que a gente não tinha muito o que falar, tá ligado? Não tinha Porque, relação. porque ele fez esses 10 minutos que você falou aí. Ele ligou pra fazer esses 10 minutos aí, como se fosse bater o ponto, tá ligado? Sim. E não tinha o que trocar, mano. Nem ele comigo, nem eu com ele, entendeu? E aí, eu tô falando, se ele fizesse isso daí, talvez ele atingiria essa expectativa que você tá falando. E que alguém mais olha. Mas assim, pô, ele de frente com o filho dele, sem ter o que falar, sem ter o que trocar sobre a vivência da criança nesses 10 minutos de uma chamada de vídeo que às vezes, hoje em dia, né, eu vou falar do que eu vejo hoje, também tem eu falei de mim enquanto filho, mas também de mim enquanto pai. Às vezes você liga para a criança, cara, e dependendo da situação, tipo, não dá muito pra ficar à vontade nessa ligação. Porque ela tá, às vezes, sei lá, sei lá, poderia estar na mesa com os pais, poderia estar visitando um familiar, que também não vai muito com a sua cara, que também não te dá muita atenção, por uma série de fatores, entendeu? Enfim, esses 10 minutinhos aí que a gente acha eu não estou dizendo que eu não estou desmerecendo e nem invalidando que isso é válido. A gente, na minha trajetória aqui, a gente já trocou até várias vezes sobre isso. Eu, nesse papel de quem falava, pô, cara, eu vou fazer mais, sabe? Dá para trocar um pouco mais. Mas também tem esse papel, tô falando o por trás, sabe? Eu poderia ligar para os meus filhos todos os dias, mano. 10 minutinhos. E acho que pela relação que eu tenho com eles, talvez teriam 10 minutinhos construtivos e teria também, às vezes, 10 minutinhos de perceber que, tipo assim, cara, não tô na rotina dessa criança. Tipo, tá ligado? A gente não fala. A criança falou de um amigo que eu não sei quem é. Entendeu? E aí, tentar buscar essa conexão nesses 10 minutinhos, às vezes não dá também. Mas qualquer movimento de aproximação, ele é válido, né? A intenção de se aproximar ela é válida, mas eu acho que tem que ser além do bater o ponto, do satisfazer
uma percepção de alguém, tem que ser algo que vai realmente criar essa ponte aí.